Oi gente, hoje o vídeo é um vídeo de bate-papo, né? E um vídeo de conscientização e de lucidez sobre as nossas escolhas e como que elas vão influenciar a nossa vida, tá? E eu entendi que era importante fazer esse vídeo, entendendo que a gente tem um tempo de vida muito curto. Tudo que se aprende fica aqui, nessa terra, e que a gente tem que saber muito bem aproveitar os nossos caminhos, para que a gente não cometa os mesmos erros que aconteceu antes da gente nascer e que vai continuar acontecendo depois da nossa partida, né? Então eu escolhi fazer esse vídeo mais por uma conscientização dessa importância de ser falado, certo, gente? Então vamos lá, né? Quando a gente pensa em ingressar um relacionamento, a gente acaba seguindo os moldes que já estão estabelecidos, que é um relacionamento monogâmico. E que dessa forma que ou juridicamente ou até um certo grupo se comportam. Mas muitas das vezes a gente desconsidera, ou a gente também não leva ao pé da letra, que os relacionamentos que a gente vive hoje não são relacionamentos atuais, mas sim um relacionamento que já houve várias modificações, houve várias transformações, houve várias alterações e que se estagnou, entre aspas, já apresenta uma mudança nesse modelo. E muitas vezes esse modelo não existe muitas explicações, não existe muita claridade, existe uma venda de ideia de praticidade, né? uma venda de ideia de que simplesmente o ato de você se dirigir a uma pessoa, as coisas vão funcionar, e que na grande maioria das vezes dá errado, não dá muito certo. Mas eu entendi, e por isso que eu coloquei aqui essa roda aqui, né? Simbolizando, vou até aumentar ela aqui, tá, gente? Vou puxar para cá, vou aumentar um pouco ela aqui, simbolizando a movimentação, essa movimentação que durante os séculos sempre aconteceu, essas mudanças de forma de se relacionar. E eu escolhi falar sobre essa movimentação porque muitas das vezes a gente é condicionado a um tipo de relacionamento e que muitas das vezes as pessoas acabam não se adaptando, as pessoas acabam não lidando muito bem. A gente vive uma vida muito corrida, tá? E muito pouco tempo para a gente ter, para a gente se cuidar. E essas modificações, elas podem trazer um dano permanente, um dano incurável, essas más escolhas, que dificilmente vai se curar. Então, o que eu oriento a cada um de vocês que assiste o vídeo aqui? Buscar estudar, buscar instrução, buscar conhecimento, buscar informação, entender o contexto histórico, entender a relação que nós estamos vivendo, entender a realidade atual, os problemas, para decidir o melhor caminho de como se relacionar com os seres humanos. Entendendo que o que é bom para um, ou para uma grande maioria, não quer dizer que vai ser bom para todos. Não quer dizer que todo mundo vai se dar bem. Se você tiver essa capacidade de entender que aquilo que você procura, ela tem que se adaptar àquilo que você precisa, e assim também a pessoa, ela também tem que se adaptar àquilo que ela precisa, você tem grandes chances de ter um bom sucesso, ter êxito no relacionamento, porque você está entendendo o que realmente você precisa para a sua vida, aquilo que você necessita para a sua vida, e não aquilo que os outros querem que você viva, quer que você esteja. Você vai começar a descobrir que o caminho certo que você está tomando é aquilo que realmente você entende que precisa para a sua vida. O motivo de muitos relacionamentos não dá muito certo hoje em dia
é que as pessoas elas não têm coragem de assumir os seus posicionamentos. Elas não querem viver aquela vida, não querem lidar com aquela situação, mas ela não tem força, ela não tem condições para poder enfrentar o que o mundo externo mostra pra gente. Então o que acontece na prática? Na prática as pessoas viram um lobo em pele de ovelha, né? Que é a falta de expressão, né? Que é muito sentida diante do coletivo. Mas por que, de fato, de verdade? Porque essa pessoa ela não procurou lidar com pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm a mesma visão, que têm o mesmo entendimento. Nós somos adversos, nós não somos uniformes. Então não teve força, ela se encolheu e se vestiu como um lobo pele de ovelha, tá? Mas por quê? Porque ela não procurou também olhar a história e ver que muita gente teve o mesmo problema dela. Ela não buscou se conscientizar, ela não buscou se aprender. Ela só replicou os erros que já havia acontecido até antes dela desistir. Por isso que eu estou falando da movimentação. Que tudo vai mudando, tudo vai transformando. E nada que é hoje vai ser amanhã. Nada que é hoje que vai ser amanhã. Eu trouxe aqui também aqui uma foto de um casal. Não sei se já coloquei outro vídeo. No momento assim de estresse, no momento de deprê, por conta de problemas internos. Às vezes não tem tempo para resolver, não tem tempo para poder lidar. E devido muitas vezes à falta de conhecimento, à falta de capacidade, à falta de saber lidar com a situação. Conviver a dois não é uma tarefa fácil, principalmente quando se envolve interesses sexuais, interesses particulares. É uma tarefa de desafio, mediante uma realidade que a gente fica preso às nossas necessidades de existência. Não digo nem básica, de existência. Nosso tempo todo é dedicado para ter acesso àquilo que o capitalismo produz, tá? Modificações, transformações, alterações, criação, desenvolvimento, aperfeiçoamento, profundidade dos produtos que são passados por essa questão. Então você tem que ter consciência que você vai viver uma vida preso a essas necessidades. E que muitas das vezes você não vai ter tempo para se cuidar ou de se cuidar ambas as partes. Entender aquilo que você precisa e aquilo que necessita no relacionamento é muito importante para entender o caminho da vitória. E ter uma alta reflexão, uma alta análise realmente para você ir em busca dos seus objetivos. Lembrando que tudo é passado de uma movimentação, tá? Eu trouxe essa foto aqui do swing aqui, tá? Que é uma nova tendência, só para vocês observar, independentemente daqueles que concordam ou aqueles que discordam, tá? Mas para que vocês possam entender que tudo vai mudando. O swing, a primeira vez que eu ouvi essa palavra swing eu tinha 12 anos. Falava muito na área nobre, tá? A troca de casais. Hoje, quase 23 anos que já se passou da primeira vez que eu ouvi, ele já se tornou mais popular. E ele é um bom ponto de partida para entender que as relações de envolvimento entre homem e mulher, eu estou falando para o futuro, não estou falando do atual momento, tá? Elas vão se modificando, elas vão se alterando. Hoje ainda existe um tabu, ainda existe preconceito, mas ao longo do tempo elas vão se tornar natural. Quando eu era criança, só para vocês entenderem, existia um preconceito muito forte de pessoas com tatuagem. Até fazia ligação com a marca da besta, né? Em alguns casos bem extremismo, tá?
e a ligação também que não seria salvo. Isso em 98, antes do swing, quando tinha acesso à informação. Hoje é natural, hoje é normal. Me lembro que até em concurso de polícia militar tinha esse problema da tatuagem. Hoje já se tornou uma coisa um pouco mais aceitável. Mas naquela época já não era tão aceitável. Então, você entender as modificações, as adaptações e as transformações que vai ocorrendo no convívio humano, é muito importante você entender aquilo que você realmente precisa. Ainda que externamente aponta para você que não é legal, que não é importante, que não é bacana. Entende? Por quê? Porque nem sempre nesse roteiro programado aquilo que é bom para um vai ser bom para todo mundo. E muitas vezes você deixa de ter acesso às coisas que você gosta por conta que você não tem força de resistir, de encarar. E é onde está a sua falha, é onde está o seu problema. Por quê? Porque isso vai te prejudicar. Então, se você não buscar instrução, conhecimento, preparo, capacidade para você realmente aprender e exercer essas suas coisas, você vai ficar sempre distante dos seus objetivos. As pessoas não são uniformes, as pessoas são diversas, são diversificadas. E isso é importante falar, isso é importante dizer. Botei aqui essa questão do casal. E eu queria aqui falar uma última coisa. Botei aqui o swing. Tá? E eu queria falar aqui uma coisa que é muito importante ser falado. Tá? O maior problema hoje de muitos homens e muitas mulheres ter relacionamento é o problema de convivência. É o mau uso da comunicação e o mau uso da convivência. Só pensa no dia de hoje. O amanhã a Deus dará, né? Como sempre é falado. E a grande maioria desses problemas, eles são passados de geração a geração e não há um pensamento de mudança de reflexão, porque as pessoas estão muito mais preocupadas de ter acesso do que melhorar o convívio, aperfeiçoar o convívio. Então, na hora que interessa, muitas vezes é uma seda, uma ovelha, é mais nobreza. Na hora que não interessa, distrata, humilha, faz pouco caso. E esse problema acaba passando por uma outra pessoa. Tem muitos casos que a pessoa sofre uma decepção, corrigindo aqui, e quando ela vai querer ter um outro relacionamento, uma pessoa que não tem nada a ver, tem que quebrar a cabeça para poder tirar aquela marca, tirar aquele ressentimento que a própria pessoa não conseguiu tirar. Criou um ambiente de insegurança, criou um ambiente de fechamento por conta de um mau uso de uma comunicação de convivência. Esse é o maior desafio nosso. A convivência com outros seres humanos, lidar com outros seres humanos. E é muito importante falar nesse vídeo que a realidade que a gente vive é muito mais presa para a gente ter a nossa necessidade de existência e depois a nossa necessidade básica do que propriamente o convívio com outros seres humanos. Vocês têm que entender isso, que a forma como a gente vive hoje não é uma forma que melhora a convivência com outros seres humanos, que evolui, que desenvolva, que vai adiante. A forma que a gente vive hoje é uma forma que sempre vai gerar conflito com outros seres humanos. Então, buscar instrução, buscar conhecimento, preparo, buscar sempre estar se reformulando é muito importante. A gente vive diante de um espelho, que tudo aquilo que a gente faz de errado volta pra gente. Então, você tem que estar muito, muito consciente que os problemas da vida atuais estão muito relacionados à má convivência e o mau uso da comunicação, que dificulta o acesso, que dificulta a oportunidade, que retarda o acontecimento das coisas e que muitas vezes acaba até endoecendo as pessoas de estresse, apurrinhação, chateação, porque
tá lá na cara do gol e as coisas não andam para frente. Então, você tem que entender, para finalizar esse aqui vídeo, que você está diante de uma movimentação que está sempre mudando a forma de se relacionar. Bem antigamente, o relacionamento ele era feito por indicação do pai e da mãe. Depois, esse relacionamento ele passou a ser um relacionamento político, com interesse a bens materiais. Depois, esse relacionamento ele passou a ser por questão de sentimento, tá? Hoje é por questão de união mesmo, no sentido de uma vida melhor, porque os dois estão naquela batalha, naquela luta. E futuramente vai ser por questão de liberdade. Então você tem que ter bastante consciência que as formas de se relacionar, que eu falei algumas aqui, tem outras, evidentemente, ela vai mudando de acordo com a época, de acordo com a situação e de acordo com os desejos. Então vocês têm que observar isso e entender aquilo que é melhor para vocês. Fui, gente.